Boa noite. Vimos 2015 ir embora, um ano que todos queriam que acabasse logo, sem definirmos para onde ir, sem uma direção firme a seguir. E entramos em 2016 com a mesma sensação de impotência, porque, infelizmente, o desentendimento continua, e é grande. Enquanto a economia desanda, continuamos desiludidos, duvidando de tudo e de todos. O desemprego cresce sem parar e vem de mãos dadas com a carestia. A combinação não poderia ser pior. As famílias perdendo a renda e os preços subindo. Arroz, feijão, carne, frango, cebola, batata, o limão, o tomate. Nem a banana é vendida mais a preço de banana. A verdade é que o brasileiro empobreceu, entristeceu. E o país precisa reagir. Já. Estamos vivendo dias muito difíceis, principalmente em função dos nossos próprios erros. É natural que haja um sentimento de desconfiança, de abatimento, de pessimismo, o que não nos ajuda em nada. Mas há também motivos para pensarmos positivamente. E é por aí que devemos seguir, porque é por aí que vamos vencer a crise. Ao encarar os problemas com consciência, com coragem, com convicção e, fundamentalmente, com uma união de verdade, transformaremos erros em virtudes. Essa é a nossa grande oportunidade de mostrar que somos capazes de fazer valer as instituições, que temos gente capaz de corrigir os erros da economia, que estamos unidos, que somos uma grande nação. Eu acredito que numa democracia, o verdadeiro poder está no diálogo. E é através dele que nós vamos sair da crise mais fortes do que nunca. Pode acreditar. Este ano é crucial para o Brasil. Ou buscamos um entendimento, ou o país corre o risco de perder as conquistas feitas. No Congresso, temos que tomar partido do Brasil. Não podemos e não vamos perder o Brasil para a crise. Nada mais natural do que o maior partido do Brasil propor o diálogo e encaminhar mudanças para recolocar o país no rumo do crescimento. Não se trata de defender este ou aquele governo, salvar a pele de um ou de outro. As instituições irão cumprir o seu papel. O nosso é garantir a volta do crescimento. Não dá para aceitar tantos desvios de conduta com tanta gente fazendo tanta coisa errada. É inadmissível que a maior e mais importante empresa brasileira esteja, para nossa tristeza e indignação, no fundo do poço, jorrando incompetência. Perdemos um ano à espera de soluções para a crise. É muito tempo. O cenário exige medidas concretas, viáveis e imediatas para retomarmos o crescimento. Não dá para voltar a conviver, ou seria sobreviver, com a inflação, com a recessão, com o desemprego. Num país que estava em plena ascensão. Não é possível que tenhamos ficado assim tão desmotivados. Mesmo porque é plenamente possível a gente mudar esse estado em que as coisas estão. É possível, sim, estabelecer o diálogo e a união. É possível, sim, aprender e melhorar com o debate. É possível, sim, pacificar a política e reunificar o país. É possível, sim, recobrar a confiança e retomar o ritmo do desenvolvimento. É possível, sim, manter e ampliar as conquistas feitas. É possível, sim, ter o respeito do mundo. É possível, sim, ter prazer e orgulho de viver no Brasil. Com desprendimento, com união, com verdade, seremos capazes de superar nossos erros. Estado de Direito. Ninguém tem dúvida, vivemos numa democracia. Vivemos o Estado de Direito. Vivemos o que garante a todos, sem exceção, o que a lei diz. E é numa crise como essa que vivemos que esses direitos devem mais do que nunca serem preservados. O que vale para um, vale para todos. Superar essa crise vai ser a nossa maior vitória. Às vezes as coisas parecem insolúveis, mas basta um passo, basta um gesto para que mudemos a percepção e o entendimento dos fatos. O Brasil precisa disso. Precisa do que estamos vendo no nosso vizinho, lá na Argentina. Uma mudança de ânimo. Bastaram algumas atitudes, algumas medidas que sinalizaram que o país estava corrigindo a direção para que a confiança voltasse à cena. Confiança desperta a vontade do empresariado
incentiva o empreendedorismo, traz investimentos, modernização e desenvolvimento. Traz qualificação, oportunidades, mais e melhores empregos. Por ser o maior partido do Brasil, por ter forte representatividade em todo o território nacional, o PMDB é hoje o partido que reúne as melhores condições de promover uma unidade, de pacificar a política. E usando aquilo que é fundamental numa democracia, o poder do diálogo. O PMDB nunca hesitou em assumir a responsabilidade, em tomar a dianteira e liderar o movimento para reunificar o país e restabelecer a confiança. O Plano Temer, com o documento Uma Ponte para o Futuro, é um exemplo da capacidade do partido de unir vozes e lideranças de vários setores. E, através da pluralidade de ideias, formular uma proposta real para a saída da crise. Mas o Plano Temer não é o único exemplo dessa contribuição. O próprio PMDB já havia tomado a iniciativa de romper com a inércia e com o impasse diante da crise, apresentando a Agenda Brasil. A Agenda Brasil foi uma primeira importante iniciativa no sentido de reunir as forças políticas, de retomar o crescimento e de promover uma ampla convergência em relação ao futuro do país. Tem proposta? Tem. Tem solução? Tem. E tem mais. Além do Plano Temer e da Agenda Brasil, vem aí, com o apoio da Fundação Ulisses Guimarães, o Plano Temer 2, que vai propor como manter e ainda ampliar os ganhos sociais. O PMDB tem que fazer o melhor. Tem que fazer por merecer todo o apoio que recebe. Se a gente interessada em tirar proveito da situação difícil em que nos vimos mergulhados, há muito mais gente de bem empenhada em desfazer os nós que paralisam a política, a economia e a vida dos brasileiros. E nós somos milhões. É numa má gestão que as grandes crises têm origem. Uma má gestão corrói a saúde, a educação, tira emprego, desafia as instituições, fere de morte a nossa dignidade. A honra do brasileiro foi arranhada e seu orgulho ferido. Pior que o problema é não apontar soluções para ele. Não dá para culpar o mundo pelos erros acontecidos dentro de casa. Primeiro é preciso ter clareza da situação. Depois, a experiência nos diz que diante de uma situação difícil como a que vivemos, a melhor saída é nos unirmos e agirmos em mutirão. Assim, vamos estabelecer na gestão pública uma relação de confiança. Um país que prepara crianças e jovens, que dá a eles qualificação e um futuro, dificilmente irá enfrentar situações tão graves como a que estamos enfrentando agora. O nosso potencial turístico está entre os maiores do mundo. Aqui, ninguém precisa de novos impostos para criar novos postos de trabalho. O Rio de Janeiro e o Brasil todo vão viver daqui a alguns meses o espírito olímpico. E é esse espírito olímpico que vamos tomar como modelo, como inspiração, para vencermos a crise. Porque toda vitória é fruto de esforço, de comprometimento e de um trabalho intenso e diário. A ideia é sempre de superação, de chegar ao lugar mais alto do pódio. Acredite, o Brasil sai da crise e sai grande. A saúde nas nossas cidades é uma das grandes vítimas dessa crise que fez o Brasil inteiro adoecer. O país todo entrou em estado de emergência e o primeiro passo a ser dado para debelar esta crise epidêmica é trabalharmos unidos e fazer prevalecer o cuidado com as pessoas. Existe um remédio popular, que é infalível contra a crise ocasionada pela má gestão. Chama-se voto. Faça bom uso dele este ano. Este ano tem eleição. Este ano, você é o juiz. A São Paulo, que sempre foi sinônimo de oportunidades, de crescimento, foi a cidade que mais postos de trabalho fechou. A São Paulo, que sempre amanheceu trabalhando, agora acorda desempregando. Se na maior cidade da América Latina as coisas estão assim, dá para imaginar o que está acontecendo Brasil afora. Mas você sabe o que deu errado e o que precisa mudar para dar certo. O Brasil precisa de pacificação e consenso. Todos nós já sabemos os motivos. Tenho plena convicção de que é possível recobrar o ânimo, resgatar a confiança e reabrir as portas para o crescimento. Cada um no seu lugar, mas todos juntos temos que fazer um gesto, dar o passo que falta na direção do entendimento. Ao fazermos isso, estaremos garantindo aos brasileiros uma vida mais tranquila, mais justa e cada vez mais digna. Boa noite e dias melhores para todos nós. PMDB.